Bom, eu vou falar pouco, não dá para estender-se muito no tema, porque ele é um tema, todos os temas de trânsito, eles são temas ah, complexos. Por quê? Porque uma matéria nova, ainda não se tem muitas doutrinas, né, formadas. Mas eu peguei aqui meio que eu diria que um pouco que sem querer, eu analisando aí que eu estou fazendo um curso de trânsito de aula prática que eu estou disponibilizando no site direitodetrânsito.com.br. E eu na aula eu estava falando, né, as introduções, as noções preliminares do auto de infração. Colocando a questão do artigo 280. Aí eu fui falando algumas coisas, deve ter 10 ou 20 ou 30 aulas só sobre auto de infração, né? Nós vamos ter que falar o máximo possível. E aí eu estava dando uma observada, eu verifiquei que no artigo 280, se vocês forem procurar na internet, isso me deixou bastante chateado. Feliz por um lado, né, por estar evoluindo no conhecimento. E frustrado por outro, sabe? Porque a gente começa a ver que não está num país sério, né? Ou pelo menos não estamos diante de um órgão normativo, jurídico, judicial, para fins de leis de trânsito, né, que é a competência da União, sabe? A gente não vê que tá faltando alguma coisa para alguns juristas, sabe? Porque assim, quando a lei ela é promulgada, alguns artigos são vetados. Depois, alguns sites publicam, né, a lei na íntegra e colocam alguns artigos ou parágrafos vetados, mas não coloca o texto. Ora, se nós víssemos os textos que fossem vetados, que foram vetados, talvez teríamos uma compreensão melhor da intenção do legislador. Aí eu percebi que no direito de trânsito, alguns detalhes foram vetados, outros não. Tipo assim, 5 arbitrariedades. A gente veta 2 e deixa passar 3. Isso pra mim, eu não sei se é erro ou se é má fé. Vocês sabem, né? Eu nem vou ler nada, eu só vou fazer um comentário com você que o vídeo é curto. Pensem comigo. Vocês sabem que a empresa que tem veículo em nome de empresa, ou veículo em nome de pessoa jurídica, qualquer que seja, o veículo está em nome de pessoa jurídica e ele, quando recebe a notificação de auto de infração, ele tem que indicar o condutor de qualquer jeito, porque a pessoa jurídica não dirige, tem um condutor, ele tem que indicar. Quando ele não indica, o que a lei, né, o manto dos ministros do Detran faz? A lei. Ela manda uma multa por não indicação. Multa por não indicação. E se você repetir a dose, você não indicar na próxima, você recebe uma multa dobrada. Na terceira vez, uma multa triplicada. Na quarta vez, uma multa quadruplicada. E assim vai indo. Claro que nós vamos discutir isso no curso de direito de trânsito, processo administrativo, da questão, né, da ilegalidade. Existe uma ilegalidade que está ligada ao direito constitucional. Ok? Mas vocês estão vendo que já tem uma punição. Por exemplo, eu vi o diretor do Detran de Goiás agora num vídeo esses dias dizendo que já tem na lei, né? Se você não atualiza o seu endereço, você paga uma multa. Tá, isso está na lei, tudo bem, você paga uma multa porque você não informou o endereço. Depois você também tem os casos que a pessoa indica o endereço falso. Aí ele entra com o crime de falsidade ideológica. Concordo, é endereço falso, por que isso? Tudo bem. Agora veja que interessante, você não indica o condutor de pessoa física, jurídica, você paga uma multa. Ok. Olha que interessante que eu estou vendo aqui. No artigo 280 tem um parágrafo que foi vetado. Artigo 280, parágrafo 1º. Na maioria dos sites vocês vão ver que está vetado e não está o termo, mas eu vou ler o texto para você. A recusa de receber a notificação ou da aposição da assinatura pelo infrator, certificada pelo agente, constituirá indício de que a transgressão foi cometida. Olha que interessante. De novo, a recusa de receber a notificação ou de aposição de assinatura pelo infrator, certificada pelo agente, constituirá indício de que a transgressão foi cometida. O que está falando aí? É claro que foi vetado, porque ele é inconstitucional. Tá dando um ar aqui, assim, ó, se eu ficar quieto, ou eu não. Porque na realidade, quando você assina o auto de infração, que você é abordado em flagrante na via pública, e você é abordado, e a gente fala, assina aqui, não quer dizer que você está concordando, você está tomando ciência.
Você pode assinar, levar para casa, dar-se por notificado e já começar o prazo para defesa prévia, né? Depois você recebe pelo correio, tem um novo prazo. São 2 prazos. Mas você já pode considerar prazo para defesa prévia e já apresentar a defesa prévia. Mas quando você assina a segunda via, você não está concordando. Você não está concordando. Você está tomando ciência. Ora, olha a tentativa de se passar uma lei dessa. A recusa em que você dá ciência no auto constitui indício de que a transgressão foi cometida. Agora olha que interessante, isso não passou. Vocês querem ver uma coisa que passou? Olha que interessante. Tem algo que passou. É assim, quando o proprietário do carro, quando o proprietário de um veículo, ele recebe uma notificação de autuação em casa, ele tem que indicar o condutor, ou é ele não indica o condutor, ele tem a presunção de que era ele. Ah, mas isso é simples. Não é simples não, senhor. Pelo seguinte, às vezes uma pessoa tem um veículo e pessoas da família utilizam, pessoas da família, filhos, esposa, dirigem o carro. As pessoas vão sofrer infrações e não são paradas, abordadas, né? Não tem abordagem. Aí que acontece? O que passou? Esse passou. Olha, se o proprietário do veículo não indicar o condutor, presume que ele era o motorista. Olha, presumiu a culpa. O silêncio presumiu a culpa. Olha que interessante. O silêncio, nesse caso, presumiu a culpa. Isso passou. E lá, o silêncio, ó, não vou declarar que fui notificado. É claro que ele já está sendo notificado, ele foi parado em flagrante. Tanto é verdade que o agente já coloca no auto de infração o número da CNH dele. Aí, se ele colocou o número da CNH da pessoa, é porque a pessoa foi parada. A pessoa vai passar, se ela não for abordada, não tem como saber os dados. Se ele é abordado, no auto de infração já tem. É óbvio que a pessoa já tomou ciência. Se ele não assina, tem um indício de que ele é culpado. Tá, isso não passou, foi vetado. Parágrafo 1º do artigo 280, foi vetado. Ah, mas o proprietário que não indica o condutor, presume que ele era o motorista. Isso passou. Mas isso é a mesma coisa. Você está gerando uma presunção de culpa pela não manifestação da parte passiva no processo. Que o processo tem o lado... Aqui nós temos o Detran no processo de suspensão de CNH, por exemplo. Ele é o agente ativo. E temos o agente passivo, que é o recorrente, que é o proprietário do carro. Ele recebe lá 6 multas. Ele está suspenso. Mas eu não fui abordado em nenhuma dessas multas. Por isso que eu sempre pergunto aos meus clientes, você foi abordado em flagrante? Não foi abordado. Não foi abordado, não foi parado, não foi identificado, mas a culpa ficou presumida para ele. Por quê? Porque ele não indicou. Ora, o Detran poderia muito bem não lançar os pontos para ninguém. Ele não abordou a pessoa. Ele não abordou a pessoa. E outra, se o proprietário não foi abordado e não indicou o condutor, ele não está dando a prova material contra o condutor. Ora, aí você vai falar, poxa, então, como é que fica? Paga a multa. Tem infração? Recorda a infração. Recorda a infração. Para anular a multa. Houve abordagem? Lança os pontos de quem foi abordado. Ok. Tem prova inequívoca de quem estava ao volante. Tá. Agora, se não houve a prova, tem a foto do veículo. Tem a foto. Tem a anotação. Viu, o agente viu. Tá, tem a fé pública. Ele viu. Mas não parou. Você não pode presumir que quem estava ao volante é o proprietário. Por que você presume? Porque ele não indicou o condutor. Isso é o resquício desse artigo vetado. Esse ficou, outro passou. Como que o leigo vai questionar isso? Agora vamos ao que entende o Supremo Tribunal Federal. Né? Eu não tenho como ler aqui toda uma doutrina do Supremo Tribunal Federal, mas posso dizer uma coisa para vocês. O direito ao silêncio é muito mais abrangente do que aparece, pois não significa tão somente o direito do indivíduo de permanecer calado durante um interrogatório, mas compreende também o direito de não produzir provas ou praticar atos que importem prejuízo à defesa, incluindo-se aí o direito de mentir. Eu posso até mentir. Esse é o direito constitucional. Aí você vai falar, mas nós estamos fazendo processo judicial. Não, senhor. Nós temos que colocar o que está em jogo aqui, né? O que está em jogo aqui não é só o direito penal. Porque você fala, mas no direito penal, você está falando do direito penal. Não, mas o direito penal, ele tem certa analogia com o direito administrativo de trânsito. Por quê? Tanto é verdade que só é imputável no Código de Trânsito quem é imputável no direito penal. Por isso que menor de idade, quando sofre infração de trânsito, ele não pode ser multado.
porque ele não tem imputabilidade penal. Isso está previsto na lei. O que tiver imputabilidade penal tem imputabilidade no direito de trânsito. Horas. Então houve um paralelo no direito penal. E no direito penal diz justamente a questão do direito de não produzir provas, prejuízo à defesa. A defesa de quem? De quem vai recorrer. Ora, se você faz a indicação do condutor, você está prejudicando a defesa do condutor que não tem nada contra ele. Você é o dono do carro, você recebe a notificação, você tem que indicar a tua esposa. Ora, como é que ela vai fazer como parte interessada a defesa se ela já foi indicada? Então você prejudicou a defesa. Aí você tem um conflito com a Constituição. Agora eu vou falar para vocês algo aqui que está numa das decisões do STJ. Eu nem vou ler também, que não dá tempo para o vídeo ficar curto. Olha a frase que os ministros do STJ falaram recentemente. Não se pode suspender a carta de um proprietário de veículo por não ter indicado o condutor. Você só pode lançar pontos na carta para fins de suspensão de CNH, se houver prova inequívoca de que era o condutor ali no momento da infração. Prova inequívoca. O que é prova inequívoca? Ou ele foi parado, identificado, ou houve indicação. O que o Detran faz? Ou você dá essa prova inequívoca que era você, ou nós vamos presumir a culpa do motorista. Perceberam? Isso não é erro não, isso é má fé. Isso é ilegalidade. Isso é maldade com o povo brasileiro, viu? Eu quero considerar esse meu artigo como uma primeira doutrina, que futuramente quero ter as minhas doutrinas, os meus entendimentos. Ora, nós estamos verificando que também o assunto aqui no direito administrativo, não estamos falando só do direito da autoincriminalização, nós temos que se lembrar, e vamos estudar no nosso curso de trânsito, a questão da ampla defesa. Os senhores têm que entender que nós, quando falamos em processo administrativo de trânsito, nós estamos tocando num assunto que não dá para discutir aqui agora, vamos ver se falamos no próximo, a questão da ampla defesa. Ampla defesa é não obrigar a pessoa a dar material contra a sua defesa. Isso é constitucional. Ok? Pense no que eu falei. Coloquem perguntas relacionadas a esse assunto debaixo do vídeo. Vamos discutir. Vocês entenderam? Alguma coisa passa, outra não passa. Aqui eu presumo, isso passa. Você está presumindo que a culpa é do proprietário porque ele não te deu prova para prejudicar a defesa. Parabéns, senhores ministros do Detran. Parabéns, vocês realmente prezam pela legalidade constitucional. Então lembre-se, não é porque uma coisa está no direito de trânsito que é palavra final. Ela é uma lei infraconstitucional. Onde há conflito com a Constituição, se você pré-questionar lá na defesa administrativa, você já tem, para fins de juízo de admissibilidade de um recurso para o STJ, ali estampado aquele argumento que tem fundamento, e nós vamos discutir isso no curso de trânsito, ok? Lá no site direitodetransit.com.br, ok? Um abraço, ricardoadan@gmail.com, e-mail, e o meu site para curso é direitodetransit.com.br. E para parcerias, né? E para eu defender você diretamente um caso que você precise, é multiradar.com.br. Vamos enfrentar essas leis, porque olha, são 2 a 3 bilhões de multas por ano, né, em dinheiro, né? E temos também aí 2 a 3 milhões de processos de suspensão por mês. E acreditem, 98, 95% não tem prova inequívoca de quem era o condutor, não tem. Aí como já tem a lei já está feitinha, já do jeitinho, pronta, a forma para colocar o bolo já está pronta, eles vão tacando todo mundo ali. A pessoa é leiga, o que eles falam? Não precisa procurar profissional não. Faça uma defesa à mão, tá aqui o formuláriozinho pronto, já faz agora aí. Tá na fila, já faz a defesinha à mão aí. Claro, o cara vai perder o recurso. Ele não sabe nem o que é pré-questionamento para juízo de admissibilidade no STJ. Ele nem sabe o que é isso, né? Isso é uma covardia, viu? Que o Detran está fazendo. Espero que tomem posse na diretoria do CONTRAN, da presidência dos órgãos normativos do Detran, lá no Ministério das Cidades também, pessoas que estão comprometidas com a legalidade, porque tem lei boa, mas eles não aplicam. Aí aplica uma lei ordinária, uma lei ordinária no sentido de competência, colocando questões inconstitucionais, vetando uma e liberando a outra dentro do mesmo princípio indício de presunção de culpa. É isso que eles estão fazendo. Olha,
tem indício de presunção de culpa. Isso não existe na Constituição brasileira. Não existe indício de presunção de culpa. O que existe é presunção de inocência. Tá claro isso? Um abraço para todos. Obrigado por aqueles que estão me acompanhando. Mandem críticas, sugestões, tá? E é isso que eu preciso para melhorar. Tem muito para aprender. Imagina, se eu tenho para aprender, os meus parceiros também, que os meus alunos também têm que aprender. E às vezes o aluno acaba ensinando a gente. É isso que é bom. Isso que é bom, porque a briga é dura, hein? Lidar com um órgão que tem leis. Duas leis, né? Se você vai por aqui, tem uma lei contra você. Se vai por aqui, também tem uma. Aqui é inconstitucional, aqui é constitucional. Aqui não pode ter isso, aqui pode, sabe? Então as regras mudam a qualquer momento. Nós temos que ter aí um exército de profissionais idôneos, lúcidos, que não estejam embriagados, entendeu? Mentalmente, com nada, que fique focado só nesse assunto para poder enfrentar isso daí, até que mude, tá bom? Um abraço e tudo de bom. Até o próximo vídeo.